Luz do mundo. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Para que sejais inocentes e inofensivos, filhos de Deus, sem repreensão, no meio de uma nação corrupta e perversa, entre o qual resplandeceis como luz do mundo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atará Yavé, um canal independente, sem vínculo religioso, com o propósito de elucidar a Bíblia Sagrada. Eu me chamo Otávio Rosa, venha comigo nessa jornada pela Bíblia Sagrada. Uma das coisas muito maneiras na qual o cristão é reconhecido é pela forma inocente de ser. Não no sentido de ser taxado de forma pejorativa, mas porque procura sempre desviar-se de tudo que parece contradizer o seu Deus, Cristo. E nesse sentido, o cristão muitas das vezes arca com o prejuízo, mas não corre o risco de ofender o seu Deus. Pois tudo que pode trazer o risco de pecar contra Cristo, ou jogar o nome de Cristo na lama, esse tipo de cristão deixa para lá. É bem verdade que de alguns tempos para cá, essa nova geração não tem dado tanta importância aos escândalos no qual entram na cabeça, seja na política, adultério, sonegação de imposto, corrupção e tantos outros que o não cristão ficam com vergonha para ele. Mas por que isso vem ocorrendo? É a chamada apostasia da fé. O problema é que todos imaginam que seria o esvaziamento dos templos religiosos. Porém, o efeito tem sido no sentido da aceitação de que coisas que nunca deveriam fazer parte da comunidade cristã e que cada vez mais tem sido aceito. Vamos exemplificar. Estamos entrando no período eleitoral. Mas note que líderes religiosos sempre teve o desejo de entrar na política, com o argumento de defender a família, entre outras pautas. Hoje, até partido político já tem. O cristão, aliás, o Senhor Jesus Cristo, ele não precisa que os seus seguidores entrem na política para defender as pautas em favor do Evangelho. Até mesmo porque quem lê a Bíblia sabe que nada disto adiantará para que Satanás domine de vez mais este mundo e aumente a perseguição à Igreja de Cristo. Entrar na política com o pretexto de defender o que o Senhor Jesus Cristo nos revela no livro de Apocalipse é rir da ingenuidade de quem não tem intimidade com Cristo.
Observa, quando líderes religiosos inventam algo na qual quer que toda a comunidade cristã abrace a causa, pode ter certeza que eles terão algo em contrapartida. Nada é em defesa do Evangelho. Tudo em favor religioso. Bem como a inofensividade cristã. Somos pacificadores e não guerrilheiros. O cristão que está pronto para a guerra, não entendeu que somos ovelhas e não bodes. A única guerra na qual não negamos nossa fé, mas ainda que nos custe tudo, até a vida, como queres ser reconhecido como filho de Cristo, se está pronto para atacar e ofender quem não é da mesma fé? Como cristão, a minha preocupação deve se dar tão somente com as coisas relativas a Cristo e o seu Evangelho. As demais coisas são terrenas e passageiras, inclusive nós neste mundo. Olha o quão vergonhoso é para nós cristãos ver ou ouvir acerca de escândalos envolvendo líderes religiosos. Veja o caso do Banco Digimais de Edir Macedo. Alguns anos atrás, o apresentador Silvio Santos, ele foi surpreendido com o rombo causado no seu então Banco Pan-Americano. Na ocasião, Silvio Santos arcou com todos os prejuízos. Já no caso do Digimais, a postura do seu proprietário tem sido diferente, o que levanta um questionamento sobre a postura do cristão. Será que estamos tendo uma postura diferente do mundo? Ou pior, nossas atitudes falam sobre nós. E com tristeza no coração, que digo que, se fosse para julgar pela postura de alguns que dizem ser cristão, lamentavelmente, não teríamos condições de pregar o Evangelho de Cristo. Mas é claro que isso são alguns exemplos na qual estamos dando. Porque a postura de proprietários de templos religiosos não condiz com o que somos, mas fortalece no sentido de que precisamos cada vez mais estar firmados nas Sagradas Escrituras do Senhor Jesus Cristo, para continuarmos como luz para este mundo. E por isso que a salvação é individual. Porque se dependesse de liderança de igrejas, não salvaria ninguém. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 1,
versículo 6, está escrito: e ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, eram irrepreensíveis. Quem pode nos julgar é o Senhor Jesus Cristo. Porém, como não comparar os casos do Banco Pan-Americano e dos demais? Um judeu e um evangélico. Não é sobre religião, mas de caráter. O caráter de Cristo, que deve ser a marca do cristão. E nesse texto, vemos com clareza como Cristo nos vê. Primeiro, justos perante Ele. O que é ser justo perante Cristo? Não dá para falar de justiça sem lembrar de Enoque, que não conheceu a morte porque andava com Cristo. Segundo, sem culpa. Assim como no primeiro martírio da igreja cristã, Estevão, que pelo Senhor Jesus Cristo foi recebido. Terceiro, irrepreensível, como o apóstolo Natanael, que mesmo sem saber quem era o Senhor Jesus Cristo, se portou conforme os mandamentos do Senhor. Cristo não espera que sejamos perfeitos, mas que a nossa imperfeição possamos ser dignos dele, buscando sempre a retidão diante dele e dos homens, fazendo sempre o que é certo com temor de quem carrega o nome de Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 10, no versículo 16, está escrito: Eis que eu vos enviarei como ovelha ao meio de lobo. Portanto, sede sensatos, como a serpente, inofensivas como a pomba. Aquele que doou a sua vida em resgate de nós, diz que está a nos enviar como ovelhas no meio de lobo. Porque pensamos que seremos espertos nesse mundo. Devemos ser sensatos. Tudo que pode escandalizar o nome de Cristo, devemos nos abster. Sem briga, sem discussão, mais tranquilos, calmos, na paz de Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 19, está escrito: porque a vossa obediência veio a ser conhecida a todos os homens. Alegro-me, pois, em vosso nome, mas eu ainda quero que sejais sábio no que é bom, ingênuo
para o mal. As pessoas têm que nos conhecer como representantes de Cristo. Todavia, quando a postura não condiz, toda a comunidade cristã é penalizada. Quando um cristão comete algum tipo de delito, as pessoas não falam o nome dele. Diz, aquele crente. Ou seja, a nossa identidade em Cristo conta mais do que qualquer outra coisa para este mundo. Sendo assim, devemos ser sábios, pois aquele que leva o nome de Cristo à lama pode perder a sua salvação em Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Judas, capítulo 1, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos sem defeito diante da presença de sua glória com abundante alegria. O Senhor Jesus Cristo tem todo o poder, inclusive para impedir que caímos em tentação. Entretanto, Ele nos dá a liberdade de escolha se iremos apresentar diante deles de forma aplausível ou vergonhosa, com a alegria da salvação ou com a tristeza da perdição. A escolha está nos nossos atos e na busca diária pela sua presença. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40, está escrito: e com muitas outras palavras, ele testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. O que podemos fazer é nos abster desses falsos pastores, já que temos um só pastor, Cristo, para não sermos enganados pela sua perversidade, que pode levar muitas pessoas a não ser salvos em Cristo, por sua causa, por suas ganâncias, no que se refere a entender que, embora devemos respeitar as autoridades, inclusive as eclesiásticas, devemos sempre comparar com as Sagradas Escrituras, que é a voz de Cristo para o cristão.